Pessoal, de acordo com a pesquisa que eu fiz para vocês, vocês escolheram para eu resolver essa questão aqui, que consiste em uma viga em balanço sujeita a um carregamento trapezoidal, ok? Isso é uma estrutura isostática. E como eu estou pedindo no enunciado que, de acordo com os equacionamentos dos esforços, tanto o momento fletor como o esforço cortante, determinar as reações nas vinculações, ou seja, como aqui é uma viga em balanço, eu tenho que saber qual é o momento em A e qual é o esforço cortante em A, ok? Então, de acordo com a relação da mecânica, pessoal, eu tenho duas relações, ó, vamos até colocar aqui, ó, na mecânica. Na mecânica, nós vimos que, primeira relação, a derivada do meu esforço cortante em relação a x vai ser igual a menos o carregamento distribuído. Essa foi a minha primeira relação. Perceba que quando eu integro isso aqui, para esforço cortante, eu tenho uma condição de contorno, que é o quê? Para x igual a L, ou seja, aqui em B, vocês vão perceber que o esforço cortante é zero. Né? Todo esforço cortante, quando você faz uma análise de viga, ele tem que zerar no final. Como eu tenho um final aqui e não ocorre a ação de uma força atuando, então meu esforço cortante aqui em B vai ser zero. Ah, professor, não tem esse QF, pessoal, isso aqui é um carregamento distribuído. E os carregamentos distribuídos precisa de uma área para poder ter ação, né? Aqui não tem uma força P, por exemplo, atuando. Se tivesse uma força P aqui, ó, atuando, aí vocês estariam com esforço cortante, beleza? Aí sim, essa força P entraria na condição de contorno. Como não tem, é zero. Então vocês já vão perceber que na minha segunda relação, que diz que eu derivando um momento fletor em relação a x, eu vou obter meu esforço cortante. E vocês vão perceber que no meu momento fletor, aqui em B, também é uma extremidade. E não ocorre a ação de um momento atuando. Então, eu posso afirmar que para x igual a L, ou seja, aqui em B, eu também não tenho momento fletor. Beleza? Então, apenas com as relações da mecânica, vocês conseguem resolver essa questão. Então, nós não vamos entrar na questão nem da rotação, nem da deflexão, beleza? Porque o enunciado está pedindo para você determinar as reações nos apoios através do equacionamento dos esforços, beleza? Então, quando eu achar o esforço cortante, eu vou achar a reação de força aqui em A no engaste. E quando eu equacionar o meu momento fletor, eu vou determinar o momento aqui que está ocorrendo em A no momento fletor, beleza? Então, vamos lá. Antes de tudo, pessoal, vamos equacionar o carregamento distribuído, né? Porque ele é um carregamento linear. Então, vou colocar aqui, equacionando Q de x, beleza? Então, perceba que é uma função linear. Então, esse meu Q de x vai ser igual a quê, pessoal? Primeira coisa que você vai ter que fazer é o coeficiente linear, né? Aquele que para x igual a zero você tem. Então, vocês vão perceber que vai ser quem, pessoal? O QI. Então, vai ser QI, ou seja, o Q inicial. Perceba que essa função ela é crescente, então tem um coeficiente angular positivo. E vocês percebem que o coeficiente angular vai ser o quê? Essa diferença, ou seja, QF, né, ó, menos QI, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser L. Então, vai ser, ó, mais QF menos QI dividido por L, isso aqui é meu coeficiente angular, vezes x. Então, eu equacionei. Vamos verificar. Quando x for igual a zero, ou seja, aqui em A, quando x for igual a zero, eu vou zerar todo esse termo. Então, Q inicial. Beleza, ok. Quando x for igual a L, ou seja, aqui em B, ó, L, vou cortar com esse L, vai ficar, ó, mais QI, mais QF, menos QI, corto o QI, QI fica QF. E realmente, ó, quando x for igual a L, eu tenho um QF atuando. Então, essa equação, ela é válida. Percebam, pessoal, que ela é válida também quando o QF for menor que o QI, ou seja, eu tiver um trapézio invertido, tá vendo? Ó, aqui com uma intensidade maior e aqui com a intensidade menor. Perceba que quando eu tenho essa equação, o QF é menor que o QI, então perceba que essa diferença aqui vai ficar negativa, então vai ser
uma função linear decrescente. Então, esta função é uma função bem genérica, que vocês podem trabalhar com ela tranquilamente, beleza? Então, a partir daí, pessoal, vamos para a nossa primeira relação, que é da mecânica, né? Ó, então, primeira, vou colocar aqui bem sucinto, bem simplificado, para a gente não perder tempo escrevendo. Ó. Primeira da mecânica, que diz que dv de x, ou seja, a derivada do esforço cortante em relação a x, isso aqui vai ser igual a menos Q de x. Ok, pessoal? Então já vamos separar para ficar tudo bem organizadinho com relação a essa equação, né? Vamos inverter o sinal. Então vai ser o que, ó? Menos Q inicial, né, ó? Menos o Q final vezes x sobre L, menos o Q inicial vezes x vezes L. Para nem não trabalhar com esse coeficiente, que na hora que eu vou determinar as minhas condições de contorno, vai ficar chato se eu for dessa forma. Então, vamos fazer dessa forma, eu desmembrei isso aqui, e isso aqui é mais, né? Porque esse termo é negativo. Como é menos o Q de x, vai ficar positivo. Então, mais Q de yx sobre L. Beleza? Cuidado para não se enrolar nessa questão de alterar o sinal dos coeficientes aqui, beleza? Então, quando eu integro, pessoal, eu vou achar o v de x. Então, v de x vai ser o que, ó? Menos qx, né, ó? Menos qfx ao quadrado sobre 2L, mais q e x ao quadrado sobre 2L mais uma constante C1. Beleza? Então surgiu a minha primeira constante de integração, que é C1. E ela surgiu onde? Em esforço cortante. E eu tenho essa condição de contorno. Primeira condição de contorno. Então, vou colocar primeiro CC. CC não é suvaqueiro, não. É condição de contorno. Para x igual a L... Aí eu vou colocar aqui, ó, ou seja, em B, né, ó, tem-se o meu esforço cortante lá em L igual a 0. Como eu já expliquei anteriormente, aqui em B é uma extremidade e eu não tenho nenhuma força também momento atuando. Então, obrigatoriamente, eu tenho que zerar esse meu esforço cortante. Se aqui tivesse um apoio, pessoal, e essa condição de contorno não existiria, porque nesse apoio estaria o quê? Uma reação, uma força atuando. Então, essa força eu não conheço. Então, não existiria essa condição de contorno. Se aqui fosse um balanço e tivesse uma força P atuando, aí sim vocês teriam uma condição de contorno. Por exemplo, se eu tivesse um P atuando aqui para cima, ou seja, qual seria a minha condição de contorno? Para x igual a L, ou seja, em B tem-se o V lá em L igual a quanto, pessoal? Igual a menos P, menos P. Perceba, pessoal, que esse P ele está atuando para cima. Lá no meu esforço cortante, que isso aqui é muito importante, meu esforço cortante ele é positivo, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó, esse meu esforço cortante ele é positivo. O meu esforço cortante negativo é o contrário, ou seja, mais à direita, que é o nosso caso, para cima. Por isso que eu vou dizer menos P. Então, tomem cuidado com isso. Da mesma forma que momento fletor positivo é aquela boquinha sorrindo. E momento fletor negativo é a boquinha triste. Então, vocês têm que ter cuidado com relação a isso aí, beleza? Então, como não tem essa força P, então meu esforço cortante lá na extremidade tem que ser 0. Beleza? Substituindo, vai ficar o que, pessoal? Ó, menos QIL menos QFL, porque eu vou cortar o L com esse L, sobre 2, mais QIL sobre 2, mais C1 igual a 0. Logo, pessoal, vocês vão concluir nesta afirmação que o valor de C1,
né, ó, é bem fácil você fazer, porque eu vou ter o quê? Menos 1 mais meio vai ficar menos meio, né? Passa para o outro lado, ou seja, vai ficar QIL sobre 2 mais QFL sobre 2. Beleza? Então, meu esforço cortante, a sua condição de contorno, eu determino a constante C1, que vai ser exatamente isso aqui. Então, meu esforço cortante, ele está equacionado. Então, V de X vai ser igual a quem, pessoal? Menos QIX menos QFX ao quadrado sobre 2L mais QIX ao quadrado sobre 2L mais a constante de integração, ou seja, mais QIL sobre 2 mais QFL sobre 2. Então, pessoal, está equacionado o meu esforço cortante. Note que eu, na hora que equaciono o meu esforço cortante, eu tenho, né, condições de determinar qual vai ser a reação aqui em A, qual vai ser o meu esforço cortante aqui em A. Né, eu vi que eu estava escrevendo e não apareceu, mas como eu vou escrevendo e falando, vocês já vão percebendo. Agora dá para vocês saberem foi que danado eu fiz. Beleza? Então, o primeiro esforço cortante a gente já determinou. Vamos para o segundo, que é o momento fletor. Beleza? Então, vamos lá. A segunda relação da mecânica, né? A segunda relação da mecânica. A segunda relação da mecânica, que foi que a gente viu que derivando meu momento fletor em relação a x, beleza? Eu vou obter quem, pessoal? O meu esforço cortante. Logo, essa derivada vai ser igual a quem, ó? Menos QIX menos QFX ao quadrado sobre 2L mais QIX ao quadrado sobre 2L mais QIL sobre 2, né? Mais QFL sobre 2. Beleza? Então, quando eu integro, pessoal, essa minha expressão diferencial, eu vou encontrar quem? O m de x, né? E esse m de x, ele vai ser igual a quem, ó? Menos QIX ao quadrado sobre 2, né, ó? Menos QFX ao cubo sobre 6L mais QIX ao cubo sobre 3 vezes 2, 6L mais QIL sobre 2x mais QFL sobre 2x mais agora a nossa constante de integração C2. Beleza? Pronto, da mesma forma como a gente fez lá em esforço cortante, onde ocorre uma extremidade e não tem força atuando, aqui também não tem momento atuando. Então, por se tratar de uma extremidade, o valor do momento nessa extremidade, como não tem momento atuando, tá entendendo? Vai ser igual a zero. Beleza? Então, temos a segunda condição de contorno. Segunda condição de contorno, né, ó, que diz o quê? Para x igual a L, ou seja, em B, né, ó, o meu momento M de L vai ser igual a zero. Beleza, pessoal? Então, pessoal, quando você substitui o L nessa expressão, vocês vão ter... Eu já vou colocar o C2 como sendo igual e vou inverter o sinal pulando para o outro lado, porque isso aqui vai ser igual a zero. Então, vai ser o que, ó? C2 vai ser igual a quem, ó? Pessoal, isso aqui é negativo, vai passar para o outro lado positivo. QIL ao quadrado sobre 2. Esse aqui é negativo, vai passar para o outro lado positivo, mais QF, L ao cubo dividido por L, fica L ao quadrado sobre 6. Ok? Esse aqui é positivo, vai passar para o outro lado negativo, né? Ó, menos QIL
L ao quadrado, porque esse é o cubo, sobre 6. Beleza? Esse aqui é positivo, vai passar negativo. Menos QI L ao quadrado sobre 2. Menos QFL ao quadrado sobre 2. Beleza, pessoal? Então, pessoal, quando vocês fazem essa operação, vocês vão achar o C2 igual menos QIL ao quadrado sobre 6 menos, deixa eu só afastar aqui, menos QFL ao quadrado sobre 3. Beleza? Com isso, pessoal, nós conseguimos também equacionar o meu momento fletor, ok? Então, vamos colocar aqui o m de x, ou seja, equacionei o meu momento fletor. M de x vai ser igual menos QI, só vou repetir e acrescentar a constante de integração C2, menos QI x ao quadrado sobre 2, menos QF x ao cubo sobre 6L, mais QI x ao cubo sobre 6L, né, ó, mais QI LX sobre 2, né, ó, porque, beleza? Mais QF LX sobre 2, beleza? E por final, a constante de integração C2, que nós determinamos aqui, né? Ó, nós determinamos aqui, ou seja, menos QIL ao quadrado sobre 6 menos QFL ao quadrado sobre 3. Beleza? Equacionamos o meu momento fletor. Beleza, pessoal? Agora, o que é que a gente vai ver? Vamos ver quais são os esforços que nós temos no engaste. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Para força, né? Ó, para força. Aí vamos trabalhar aqui, ó. Para força. Ok? Então, eu tenho um engaste, né, ó, e tenho um carregamento aqui atuando na forma trapezoidal, né, ó, onde eu vou ter um carregamento inicial, né, ó, QI, e um carregamento final QF, né, há um vão L. Quando eu quero saber quais são os valores destas reações, pessoal, é só substituir. O engaste está onde? Está em A. O engaste ocorre aqui em A. E aqui em A, qual é o valor de X? É 0. Então, quando eu substituo no meu esforço cortante, né, ó, que está aqui, o valor de X igual a 0, eu vou encontrar quem? Ó, pessoal, note que todos os termos que estão 0 vai ser, ó, esses termos que não tem independência de 0, né? Então, vai ser QIL sobre 2 mais QFL sobre 2. Percebe, pessoal, que isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui, professor, eu estou vendo que vai ser igual a 1 meio de QI mais QF vezes L. Professor, isso aqui é a área de um trapézio. É exatamente a área do carregamento distribuído, pessoal. Então, o carregamento distribuído, o valor da força que ele vai atuar é o quê? É a área. Beleza? E se eu quero saber qual é o valor do momento, pessoal? Ó, perceba que agora eu vou substituir o x igual a 0 no momento. Quando eu substituo o x igual a 0 no momento, o que é que vai acontecer? Vai ficar apenas esse termo aqui, ó. Beleza? E ambos são negativos. Então, professor, então se o momento é negativo, ele atuando vai provocar a boquinha triste. Então, ele obrigatoriamente tem que ficar nesse sentido aqui, ó. Porque nesse sentido, ele atuando, a boquinha vai ser o quê? Triste. Olha aqui o balanço. Ele tá atuando aqui, ó. A boquinha triste. Tá vendo? Ó, o sentido, ó. Ó, sentido anti-horário.
Então, esse momento vai ser igual a quanto? Ó? Menos QIL ao quadrado sobre 6 menos QFL ao quadrado sobre 3. Beleza? Então, note, pessoal, que até você consegue verificar, professor, como esse QF ele é dividido por 3 e o QI é dividido por 6. Note que ele tem uma maior contribuição no momento do que o QI inicial. Então, note que você vai conseguindo visualizar matematicamente como é que fica essas relações. Beleza? Ah, professor, mas eu não gostei dessa história do QI, do QF, não sei o que, não sei o que mais lá. É só você trabalhar com o que, pessoal? Com uma situação, vamos dizer assim, ou eu defino um valor de I, um valor de F, e posso trabalhar de forma que eu consiga verificar lá na tabelinha do professor Libani se isso aqui está coerente. Beleza? Então, pessoal, vamos terminar aqui, vamos retornar onde a gente vai trabalhar, onde eu posso particularizar esse carregamento de forma trapezoidal como sendo constante ou como sendo um triângulo. Beleza? E vocês vão ver que o resultado vai ser bem interessante. Então vamos para a próxima aula para vocês.